você não está realmente ciente depois do fato Certo. ocorrido, ou algum tipo de desastre, ou... Então a gente tem um modelo Grant Cardone onde ele diz que você nunca vive onde você é dono. Ele diz que se aluga onde se mora e se é dono do que se Sim. aluga. E alugue o que você possui, algo assim. Nunca viva onde você é proprietário. É o modelo dele. Sim. E aí pessoal, comenta e acessa o seu presente, fica até o final do vídeo. Mas também você precisa estar no ramo e possuir muitas outras coisas que você está alugando. E nunca possuindo sua própria casa onde você mora, Certo. porque você não vai estar recebendo por isso. Qual a sua opinião sobre Vamos isso? deixar Grant fora disso por um segundo. Vamos apenas ao conceito central do livro The Lead Factor. O que acontece é que escrevi este livro como uma parábola, porque meu filho de 15 anos acabou de ler este livro de uma ponta a outra em 2 horas. E ficou, uau, pai, sabe uma coisa? Eu preciso fazer isto, abrir uma conta no RA. Temos este gráfico que mostra a um jovem como economizar $2.000 por ano aos 19 anos. 2.000 aos 19 anos. E só economizam até os 26 anos. Dos 19 aos 26. Eu vi Aos isso. 65 tem mais de $1 milhão em poupança. É uma loucura aqui É uma mesmo. loucura. Eu não sei se você pode mostrar isso mais tarde para as câmeras, É. mas Se você começou com 27, 2.000 por ano... faz tudo até os 65. Essa pessoa economizou muito mais dinheiro, certo? Eles economizaram basicamente toda a sua vida. Acabam com $805 mil. É uma loucura. Ainda é muito dinheiro, certo? Mas meu filho de 15 anos olhou para esta tabela e disse, pai, eu tenho 15 anos. Se eu fizer isso aos 15, teria mais de $1 milhão, não é? A propósito, muito inteligente. Eu digo a ele, sim, na verdade você terá algo como $2 milhões. Então ele pega a sua calculadora no telefone e diz, são $5,41 por dia. Exatamente. É por isso que eu não queria que você comprasse água quando estávamos esquiando ontem. É por isso que o seu pai tinha água de graça e você foi comprar a estúpida água. Porque isso é dinheiro suficiente para todos os dias ter uma conta no IRA. Ele diz, bem, então temos que fazer isso. Então, estas lições são tão críticas. Então, o que eu fiz com este livro, e vou chegar aos bens imóveis aqui, é que eu queria ensinar essas lições fundamentais. Há 3 segredos para a liberdade financeira neste livro, que são, pague-se primeiro, a primeira pessoa que é paga é você, Então não pagar as contas primeiro. não pague contas primeiro, não pague impostos primeiro. A maioria das pessoas paga os impostos primeiro. Elas vão trabalhar às 9 e trabalham até às 12 para pagar impostos. Quer dizer, aqui na Califórnia, com certeza, certo? Depois, das 12h30 às 13 é hora do almoço, e depois das 13 às 15, 15h30 é os custos de moradia, do carro, e depois das 13h30 às 5 é tudo o resto. E o que a maioria das pessoas espera através do orçamento é que, de alguma forma, eles tenham um pouco de dinheiro sobrando no final do dia para economizar. Uma filosofia completamente errada. Você esculpe a primeira hora do dia para si mesmo. Você se torna financeiramente egoísta. Neste livro, Zoe Daniels, que é a personagem principal, uma jovem de 20 e poucos anos, ela vive de salário em salário, ela vive em Brooklyn, ela está viajando para Nova York de metro, está trabalhando na Torre da Liberdade, ela é editora de uma revista de viagens, mas nunca viaja, por isso... Ela não ganha grana trabalhando 70 horas por semana, né? Exatamente. E o que acontece com ela é o que acontece com tantos jovens nas grandes cidades. Ela está ganhando um pouco mais de dinheiro a cada ano, mas não está economizando mais. Suas despesas continuam a subir. 6 anos depois, ela está totalmente deprimida e passa por este edifício chamado Oculus e vê esta tela LCD. Esse é um lugar real e ela vê esta tela LCD que tem o tamanho de um campo de futebol longo e diz assim na tela LCD, se você não sabe para onde está indo, talvez não goste de onde você vai chegar. E tudo isso é subterrâneo. Ela sobe essa escada rolante até o seu escritório, que é na Torre da Liberdade, e está pensando nisso. E ao subir, ela está junto ao memorial do 11 de setembro, porque é o que está ao lado do seu escritório. Eu conheço muito bem esse lugar. Eu moro do outro lado da rua. É. E assim, eu passo por lá todos os dias, e assim, ela para e, pela primeira vez em 6 anos, ela realmente se senta e olha para o memorial, porque normalmente ela sempre vira à direita e vai para o seu escritório. Ela está ocupada, ela é uma nova-iorquina correndo para o trabalho. Hoje ela para, senta-se em um banco móvel, olha para o memorial, vê pessoas chorando, pensa nas pessoas que morreram aqui e diz a si mesma, para onde estou levando minha vida? E vai para o escritório deprimida. E depois passa a dizer ao seu chefe que não pode pagar nada. E então, através do livro, ela conhece esses mentores e aprende como pagar a si mesma primeiro. E a mágica e o milagre dos juros compostos. Os 5 a 10 dólares por dia podem começar a libertá-la. E mais tarde, no livro, ela aprende sobre a importância de possuir bens imóveis. Porque ela está alugando e pensa que nunca poderia comprar. E um dos mentores, Henry, ensina ela que o dinheiro que está gastando com o aluguel poderia fazer um pagamento de hipoteca e possuir um bem. E ela tem pessoas críticas em sua vida que dizem, nenhuma dessas coisas jamais funcionaria para você, certo?
Você não pode obter 10% de taxas de retorno. Você não quer ser proprietário de imóveis. Mas então, ela está rodeada por algumas pessoas mais velhas, mais ricas e mais sábias, e lhe mostram como chegar lá. Então, quando eu vou para ser proprietário de casas, que eu tirei para responder à sua pergunta, o grosso da riqueza na América é feito através de bens imóveis. Então, grande não está errado. Você deve comprar um imóvel, mas adivinhem qual é o mais fácil de comprar no início? Sua casa, um Antes de mais nada, é a apartamento. coisa mais fácil para se qualificar para um empréstimo. Tá vivendo nele, é Certo, o banco seu. lhe É. emprestará dinheiro para comprar uma casa. A segunda coisa é que é dedutivo do imposto de renda. Você obtém deduções fiscais sobre seus juros. A terceira coisa é que você tem que viver em algum lugar enquanto estiver vivo. Você pode ser dono, eventualmente livre e desimpedido e ter despesas gerais muito baixas, quase nada além de impostos e taxas de manutenção. Ou você pode alugar pelo resto da vida e nunca ter suas despesas mais baixas. O mito é que você quer alugar porque não quer pagar manutenção, seguro e impostos. Adivinhe, eles são todos passados para você. O proprietário repassa essas taxas. É. O locador não diz, oh, você é um locatário, eu não quero que você pague essas coisas. Não, o locador lhe cobra, aumentando as taxas de aluguel. Eu morava em Los Angeles de 1985 a 1990. Mais barato, Eu né? fui para a USC. Todos os imóveis aqui eram provavelmente 1/5 do que são hoje. Certo? E então, estou na casa de uma amiga em Hollywood Hill. Ela comprou em 1994, ok? Fora da faculdade, ela fez todas as coisas que você tem que fazer para economizar. Ela comprou a casa, arranjou-a. Estou sentado nesta casa com vista para toda Hollywood ontem à noite, com esta bela piscina que ela colocou. Uma daquelas piscinas de borda infinita. Eu não sei quanto vale a casa dela hoje, mas aposto que vale 5 milhões. E aposto que já subiu de 3 para 4 milhões desde que ela comprou. E só é preciso fazer isso uma vez na vida para construir riqueza para sempre. Então, se você não possui imóveis, você não entra bem no jogo de construir riqueza. Havia alguém que estava na CNBC no outro dia comparando e realmente usaram Brooklyn como exemplo, que é irônico porque Zoe vive em Brooklyn. Eles disseram, se você alugar em Brooklyn, são $2.500 por mês. A propósito, não é mais do que isso. Mas se você alugasse $2.500 por mês, ele disse que poderia custar $4.500 para você comprar. E ele disse, se você não fizesse isso, poderia economizar os 2.000 extra e poderia colocá-los em uma carteira diversificada e você poderia ter uma melhor taxa de retorno. E eu estou vendo isso e penso, não, isso é errado. E aqui está o porquê de estar errado. Eu acredito no mercado de ações. Eu dou exemplos de ganho de 7, 8, 9, 10%. E sei que, estatisticamente, as taxas de retorno no mercado de ações têm sido mais altas do que as do setor imobiliário. Mas é enganoso. A razão pela qual é enganoso é que se você me der $100.000 e colocar em fundos mútuos, e eu ganhar 10%, meus $100.000 cresceram para $110.000. Me seguindo até agora? É, e no ano seguinte. E no próximo ano, certo? Mas se eu investir $100.000 em imóveis, eu não investi $100.000 em imóveis. Coloquei provavelmente $20.000. O banco me emprestou 80 mil. Então, quando esses $100.000 crescerem para $110.000, eu acabei de lucrar $10.000 em um investimento de $20.000. Isso é uma taxa de retorno de 50%. E, se eu comprei como residência pessoal, que é o que a maioria das pessoas faz primeiro, eu posso vendê-lo. E se eu for solteiro, posso ganhar até $250.000 livre de impostos, após 2 anos. É uau! É a única coisa que eu posso comprar e vender e obter dinheiro livre de impostos se eu estiver aqui. Livre de imposto, você não precisa pagar imposto sobre o dinheiro da venda de uma casa? No primeiro quarto de $1 milhão se eu for solteiro. Porque os primeiros Essa é 250 mil apenas para a lei do todos? governo neste momento. Uau, O caramba! primeiro quarto de $1 milhão Em lucro. em lucro. Sem Você não impostos. precisa pagar imposto, é. Se, É se interessante. eu for casado, Eu não meio sabia. milhão. Uau! Sério? Uau! Você não tem que pagar Vê imposto os pelos sobre na minha nada. pele? Não paga Sobre sobre o nada primeiro $1 disso. milhão. Na América inteira? Em todos os Estados Uau, eu Unidos. não sabia Como a disso. minha casa em Manhattan, que acabamos de vender, porque agora estamos nos mudando para Florença. Eu não vou voltar para Nova York. Adeus, Nova York. No primeiro meio milhão você não paga nenhum Zero. imposto. Você pode manter meio Livre de milhão impostos, livre de legalmente. E eu posso fazer isso repetidamente. imposto. Agora já Uau. fiz isso 3 vezes. Quanto de imposto você paga sobre outro lucro? Então você paga ganhos de capital a longo prazo. É. Então, eu tinha uma casa em São Francisco, mudei-me para Nova York, a vendi, consegui aquele dinheiro livre de impostos. Comprei minha primeira casa em Nova York, vendi, comprei uma casa maior em Nova York,
consegui aquele dinheiro livre de impostos. Terceira casa, acabei de vendê-la, consegui aquele dinheiro livre de impostos. Nunca poderia fazer isso em fundos mútuos, a menos que esteja numa conta de IRA, mas isso é um jogo diferente. E mais uma vez, eu quero que as pessoas façam contas para a aposentadoria. E então eu quero que eles saibam sobre imóveis. Se você tem esses dois veículos, você se paga primeiro, você economiza dinheiro automaticamente e possui imóveis. E a propósito, eu não sou contra. Também quero que as pessoas sejam proprietárias de imóveis alugados. Eu e minha esposa somos proprietários de imóveis alugados. Ela tem um imóvel alugado em nosso prédio. Mas a maneira que você geralmente obtém o seu primeiro imóvel alugado, você compra a sua primeira casa e depois aluga aquela casa. Depois você compra uma segunda casa. Você vive nela por um tempo. Banco É como imobiliário. Monopoly. É Depois como você jogo, aluga é. aquela casa. No livro Milionário Automático eu digo 3 casas durante toda uma vida e você está feito financeiramente. É. Você não precisa se preocupar. 2 delas você alugou, você tem renda de aluguel, a terceira você já pagou, você não tem dívidas e agora está na casa dos 50, 60 anos e não depende da previdência social. É, e essas 2 casas já devem estar pagas até lá, né? Você só tá pegando o lucro. Transborda compartilhando com os seus amigos nas redes vizinhas. Estamos juntos até depois do fim.